É nosso dia, companheiro. Bom, primeiro dizer que eu cheguei em São Paulo em 1967, né? Com 17 anos de idade, 15 de novembro de 67, para dizer mais claramente, né? Venho de uma família que desde cedo já me ensinou a arte sobre couro, né? Tudo imaginar em couro já fiz na minha vida, desde bola, arreios, curti o couro cru, né? Saindo lá daquelas vasilhas enormes que meu avô fazia, eu com 8 anos de idade. Vem cá, moleque, vem aqui, vem aprender a fazer isso aqui, né? Então eu curti aquele couro podre, corpo assim e tal. E ali foi surgindo a paixão pela arte, né? Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu já era um profissional, né? Tanto é que a gente saía para procurar emprego, eu e meu irmão, que veio 6 meses depois ele veio para cá, o Zé Lito, né? E nós encontramos o primeiro emprego ali na Rafael de Barros, entre Bernardino de Campos e o começo da Paulista. E lá fomos criando uma relação ali. E dizer antes também que meu pai era um autodidata, meu pai nos preparou para o mundo, né? Meu pai nos fazia às 6 da tarde ouvir a Ave Maria, que era sagrado naquela região, naquela época, e às 8, 8 e pouco, se não me engano, nós íamos assistir o Repórter Esso, como se fosse hoje o Jornal Nacional. Quando chegava da escola, ele fazia a gente falar o que aprendeu e ele dava uma outra lição para você. E quando nós víamos jornal, ele pedia, o que você entendeu? E levava para casa também a revista O Cruzeiro. Quando a Cruzeiro acabou, ele levava fatos e fotos e mandava a gente ler o editorial. Então essa é a família que eu vim, tanto como profissional e como também politicamente. Meu pai era muito voltado às atividades políticas e naturalmente. Tanto é que ele, só para certificar bem isso, eu acho importante, que isso faz é muito importante para mim. Os coronéis da minha cidade, eu nasci numa cidade chamada Belo Campo, que era subdistrito de Vitória da Conquista, queria que meu pai fosse delegado na cidade, porque ele já fazia um trabalho social, era juiz de paz, junto com o escrivão, tinha lá aquele cuidado com o povo. Aí ele chegou uma bela tardezinha assim, 2 da tarde, falou para minha madrasta, nós vamos embora hoje. Como assim, Antônio? Vamos embora hoje. Vamos embora. 10 da noite, nós encontrou um caminhão na porta da minha casa. A casa é nossa, onde a gente nasceu, onde a gente cavava o chão assim, a 2 palmos, você tinha água potável para beber. Meu pai nos levou para Caatinga, já estava tudo certo, já tinha comprado uma sapataria lá e eu tinha o quê? 10 anos, 11 anos de idade, por aí, no máximo 12. Né? E foi embora, para não se sujeitar a ser dominado. Que ele fosse delegado da cidade. Nós fomos para lá, ficamos quase 4 anos sem vender um par de sapato. Mas meu pai não se sujeitou. E continuou lá trabalhando, tanto é que organizou o sindicato dos rurais, os trabalhadores rurais. Ele era agente do INCRA, ele era agente do Fundo Rural. Né? E meu pai morreu tratando disso das pessoas. 2 coisas que ele falava na vida que não queria ser, não queria fazer. Vir a São Paulo, cidade grande demais, e dirigir carro. Morreu dirigindo uma Rural Eires, tentando aposentar, 6 meses depois de carta. Numa ribanceirinha de nada, era destino, né? O carro perdeu o controle, ele foi o único cara que saiu para fora, bateu a cabeça e morreu na hora. E no carro tinha médico, tinha enfermeira, amigo dele que eu estava trazendo de Vitória da Conquista lá para a cidade de Piripá, onde nós ficamos lá. É emocionante falar disso porque arrepia, porque isso faz parte da minha história. Aí tem futebol no meio também, foi outra decepção que tive e tal. Né? Eu, além de fazer a bola, a chuteira, cuidava do time de futebol. Né? Fui enganado por um sujeito lá que me trouxe para uma cidade grande e me abandonou. Né? E eu tive que trabalhar para poder pagar o hotel que ele me deixou lá, para não deixar dívida para meu pai. Né?
e gostava e jogava bem futebol. Tanto é que se for na minha cidade hoje perguntar sobre... Lá me chamaram de Zé Leite lá, não é Lício nem Lício Palmarino, porque eu muito parecido com uma figura lá que era Zé Leite, que eles conheciam, e perguntaram lá, meus filhos foram lá ver isso, né? Quem foi Zé Leite aqui? Eles falavam que era o Pelé de Piripá. Hoje eu tenho esse nome ainda lá, né? Então, era o prazer e a capacidade que eu tinha e fui enganado e tal. E tive que trabalhar para poder... Bom, voltando então para chegar em São Paulo, foi fruto de tudo isso. Decepção, tudo mais, não queria deixar dívida para meu pai. Viemos para São Paulo, junto com uma caravana de amigos de lá, tudo do futebol na época, a maioria do futebol. E viemos morar na Rua Vergueiro, num quarto que cabia 2 pessoas, morava em 7. Para você ter uma ideia, essa relação forte, não trabalhava à noite e tal. E aí fui procurar emprego, encontrando essa empresa. Por isso que eu quis contar um pouco de meu pai, porque 6 meses depois, além de ter criado diversos modelos naquela loja, nem sei se existe até hoje, uma loja bonita ali, descendo já para os jardins, né? A gente criava sandálias bonitas lá e começamos, tem uma sandália que eles deram o nome de Barbarella. Foi eu e meu irmão que criamos. E eles adotaram a burguesia daquele pedaço ali, adotaram a gente, porque chegava e falava, eu quero fazer, a gente fazia, né? Mas chegando um belo dia, depois de uns 6 meses, e várias pessoas chegaram, meu cartão está aqui, você sair daqui e tal, me procura. Né? Chegamos um dia, eles deram chave para a gente cuidar da empresa, tal, da loja, eles chegavam lá para as 9 horas, nós chegava às 7 e tal. Chegamos um belo dia, a sala lá, onde nós trabalhávamos, estava cheia de droga na mesa. Eu tinha 18 anos, já, 18 anos mais ou menos, né? E o ensinamento do meu pai lá, que fazia a gente entender tudo isso que tinha no mundo, né? E como nós, negro, né, podia ser julgado se eu pegasse em qualquer coisa desse sentido, nós ficamos do lado de fora até os caras chegarem. Mas vocês não entraram, por quê? Não, nós já arrumamos outro emprego. Né? Não, pelo amor de Deus, não faça isso com a gente e tal. Resumo da história. Aqueles cartõezinhos que a gente recebeu, ligamos para... Nem precisava ligar, era na Rua Plampona. Só cheguei de a pé, fomos até lá. Falei, olha, nós saímos de lá, não contamos, só depois que a gente contou o porquê e tal. Aí o seu Eduardo Rocha, que era o marido da Ruth Rocha, que é escritora hoje, amiga do Maurício, aí da Mônica e tal, disse assim pra gente, eu quero que vocês tomem conta aqui dessa fábrica, dessa minha loja, que não tem fábrica no fundo e tal. E a partir dali, a coisa foi crescendo a tal ponto que ele chegou 2 anos depois, falou, estou montando uma empresa para os americanos e eu quero que vocês vão parar de tomar conta dessa empresa. Eu falei, como assim, seu Eduardo? Não, eu vou instalar tudo e quero que você vai chefiar, você conhece tanto de couro, você vai cuidar da produção, já está dito isso para os caras, se for nesse sentido eu vou montar a fábrica para eles. Mas eu quero conversar contigo, com vocês primeiro. Você que manda, seu Eduardo, vamos fazer. Né? Aí nós viemos para a Rua Luiz Gama, na Moca. Né, uma empresa chamada Corbras. Né? Essa empresa trabalhava com bolsas de exportação. Chegava a exportar, às vezes, 300, 400, até 500 mil bolsas para a Europa, Canadá, então, né? A gente levava um tempo para fazer tudo isso e vinham os caminhões levando para o Porto de Santos. Né? E aí, então, eu já estava com a minha mãe, que é uma outra história que não dá para contar aqui, né? Que encontrei ela no Rio de Janeiro depois e tal. A gente já estava com ela aqui e ela muito adoentada. Eu me filiei ao sindicato por conta do médico. Né? Todo mundo falava, tem médico, sindicato, blá, 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 blá. Passando cerca de quase 10 anos, e a empresa pagava tudo direitinho. Né? Nada chegava naquela... O couro não passava para outro lugar, não sei pelas minhas mãos, para saber se o couro era bom, se não era, se tinha que devolver, papapá. Eu tinha cerca de mais ou menos 5 ou 6 cortadores, trabalhava quase diuturnamente. Meu irmão fazia a produção, né? Criava todas as facilidades que a gente tinha esse conhecimento e o seu Eduardo nos deu toda essa condição de mostrar o que nós fazíamos e confiava, nem ia lá. Né? E o dono percebia a nossa capacidade, entregou tudo na nossa mão. Mas só que ele achava que ele mandava nos trabalhadores. Chegou uma certa época que tinha muita coisa para fazer, ele chegou para os trabalhadores sem falar comigo, sem nada, eu quero que vocês venham trabalhar aqui no domingo. Não apareceu ninguém.
Quando o trabalhador chegou para mim na segunda-feira, pô, você não falou com nós? O cara aí queria que a gente trabalhasse no domingo. A gente não vem não, você não falou nada com nós. Aí eu fiquei na minha. Quando foi no fim da tarde, ele me chama. Ô, seu José Lício, entra aqui. Eu falei, pô, deve ser novos trabalhos. Então, nem imaginei. Não, eu preciso que trabalhe direto, né? Sábado, domingo. Aí eu falei com eles aí. Tá? Eu falei, o senhor falou com eles, eles não toparam? Não, nem me deram resposta. Eu queria que você... Imagina, não deu outra tal, né? Trabalhamos sábado, domingo, produzimos o que tinha que produzir. Porém, na época que o Papa veio aqui, 70, não sei quanto, não me lembro direito quando foi, né? O Brasil inteiro parou para a chegada do Papa. São Paulo parou uma semana. E nós fomos para casa esperar a ordem para voltar a trabalhar. Não foi de 80, não? 80, acho que é isso. O Voitila? Isso, 80. É isso aí. Quando chegamos para trabalhar, já não tinha mais a fábrica. O americano e a egípcia, era uma egípcia e ele, né, marido e mulher, tinham fugido do país, eram procurados. Só encontramos lá um monte de couro velho, etc, etc. Aí vamos atrás do sindicato, né? Aí que o sindicato começou na minha vida, foi exatamente aí. Aí São Paulo de Kromov veio junto, né, com uma pala velha que era uns pedaços, nos encaminhada pelos baixos ali do Dom Pedro, fomos para a rua Senador Queiroz, onde tinha o sindicato dos coreiros. Um sindicato que ainda estava na mão da polícia. Nós estávamos fazendo um processo de tomada do sindicato, mas mesmo assim o Paulo tinha a bolsa de cereais embaixo, reunia ali embaixo e trabalhando isso. E aí entra a oposição sindical, né? Joaquinzão. Aí nós, enquanto oposição, já tudo isso, já tendo uma clareza mínima, que o Paulo citava, olha, tem sindicato, vão ter que buscar para poder arrecadar fundos para você, mais de 100 operários, né, comigo e tal. E os operários me elegeram como liderança deles. Já era dentro da natural, eu nem me importava muito com isso. E fomos para diversos lugares para poder buscar sobrevivência. E aí o Paulo me chamou, olha, tem um sindicato aí que é assim, assim, assado, um tal de Joaquinzão. Nunca tinha ouvido falar de Joaquinzão. Mas vai lá, porque nós temos que buscar em todo mundo. O cara contribuiu, deram lá, sem nem perguntou nada. Veio um monte de operários, estava lá e tal. Demos um quadro para ele. Eu à frente desse processo. E aí vai decorrendo o processo, eleição no sindicato dos coreiros, né? Aí uma assembleia, deixa eu voltar um pouquinho, quando o Paulo me convida para reuniões internas. Eu nem imaginava o que era isso, né? E tinha o Elinho, não sei se você lembra do Elinho, assessorava, né? E o cara que conversava comigo, ô Lício, o seguinte, tem um grupo que discute as questões aí, tal, eu queria que você viesse conhecer, percebendo que eu viesse conhecer, tal, né? Antes, porém, os trabalhadores já tinham combinado com o Paulo que ia me indicar para a diretoria, né? Fizeram isso, que eu acho que morri, que eu não esperava nada disso, né? Nem sabia que é diretoria do sindicato, imagina, totalmente verde. E aí, me convida para essas reuniões. Tem um fato curioso nesse primeiro dia. Cheguei, um monte de pessoas, a maioria tudo branca, acho que o único negro ali era eu, não sei e tal. Eu levei um susto, falei, caraca, esse cara quer comigo aqui, né? Aí fiquei ali, tal, sentado. Aí, de repente, entra um cidadão e fala assim, olá, como vai, tudo bem? Você é leninista ou trotskista? Eu falei, não, eu sou baiano mesmo, cara, sou lá de Vitória da Conquista. Aí o velhinho correu, ô companheiro, peraí, calma, o pai tá chegando da fábrica agora, o companheiro, ainda estamos preparando ele, não tem noção. Esse é um episódio marcante na minha vida que eu não esqueço nunca. Aí aquelas reuniões foram acontecendo e tal. Teve uma delas que eu nunca tinha andado de moto na minha vida.
Como é que chama aquele companheiro que era da DS, cara? Esqueci o nome agora. Não é o Zé Flávio? Cabeludão. Não. Aí me pega, já tinha o Zé Corrêa, tinha o esposo todo, mas esse companheiro é o... Puta, depois vou lembrar, quem sabe. Combinou de me pegar em um local, na margem... Facchini. O Facchini. Exatamente, o Facchini. De moto e tal, para ir para as reuniões, essas reuniões clandestinas, tal. Né? Até hoje eu nem sei onde é que eu fui, mas fui diversas vezes, né? E já tinha o Messias, né? O Messias, esqueci o outro menino lá também, Seguras Tudo, que já estava por ali e tal, né? E houve a eleição, fui eleito, tal, etc. E aí chegou o momento sem contar que todos aqueles trabalhadores a gente tinha, de certa forma, acomodados em algum lugar. E o Paulo sempre falava, não, calma, você precisa estar conversando, vamos... Aí fazia vaquinha, eu estava faltando coisa em casa, né? Aqui, ó, isso aqui chama Manifesto Comunista. Isso aqui é o programa de transição, quer que você está encapado, bonitinho, quer que você fosse lendo aí, vendo, mas cuidado no ônibus, olha, não dá, blá. Eu fui lendo, ficando maravilhado com aquilo e tal. Aí, de repente, fizeram vaquinha, me garantiram para eu comprar arroz, feijão, cara, aquela coisa toda tal. Fiquei maravilhado, que ele mexia muito comigo. Aí chego em casa, fala, mãe, já estava com a minha mãe, ó, mãe, que tolenice, pá. Minha mãe, meu filho, isso é comunismo. Eu não tinha nem falado o que era comunismo. Eu lembro da época dos revoltosos, meu pai, pelo amor de Deus, sai fora desse povo, tal. Falei, não, mãe, é aquele pessoal do sindicato que é só ter o médico, olha, não é bem assim, não, papapá. Aí chego cheio de preocupação, contar pro Paulo, o Paulo dá risada, fala, Lício, essas coisas a gente conversa com esses povos mais velhos, não, cara, eles ficam apavorados, você tem que tomar cuidado, tá, papá. Mas você não vai desistir, não, companheiro, estou maravilhado com tudo e tal, etc, né? Então aí é o meu início na vida sindical, né? Aí o Paulo falou, você... Agora vamos procurar uma empresa para você e tal, já tem todo um mapeamento aí. Até hoje tinha um processo já aí, quase, sei lá, um ano aí, né? A gente envolvido, né? Aí fala, olha, tem companheiros que são estratégicos, você... Vamos falar um histórico aqui, que eu acho que você tem toda a condição de ajudar a gente a construir, que é o Sindicato de Luvas, Bolsas, Material de Segurança. Me deu um resumo do que era a categoria, que estava solta, a Federação Pelega tomando conta disso, daquilo, a Federação do Vestuário, né? Que não deixava, e podia ser complicação para a gente avançar em negociações futuras, mas tinha que ser com cautela, né? Primeiro na direção dos coreiros, vamos e tal, e dentro do processo, você precisa de uma fábrica, a gente precisa ter... Nós estamos aqui dizendo que se não der daquela fábrica lá, mas vai chegar um momento que essa fábrica, né, pelo processo todo. E só tinha um advogado do Partidão, esqueci o nome dele e tal, que o processo, ele abriu o processo e tudo mais. E chegou um momento e falou assim, olha, tem que arrumar uma fábrica aí, senão, não sei, a gente não pode manter você como, né? Aí foi quando eu encontrei uma fábrica lá no Tucuruvi, chamada Alessandra Bolsas, lá onde encontrei a companheira Fátima, minha companheira até hoje, de 45 anos, né? E lá levei a carta sindical, naquela época os patrões, a carta sindical, o meu comprovante de diretor de sindicato, os patrões não eram muito ligados nisso, tal, o cara assinou, que tal, não sei o quê, né? Mas eu não imaginava o que ia acontecer, né? E comecei lá a organizar os trabalhadores de forma também cuidadosa, etc, né? Cheguei lá, tinha 8 ou 9 trabalhadores sindicalizados. Dentro do processo, quando as coisas foram... Eu cheguei quase 100 peão, eram 150, 100 e pouco naquela empresa lá. Não, 120 no máximo, era isso e tal, né? E comecei a fazer um trabalho clandestino com o povo, ia meu aniversário, ia batizado, não tivesse que aglutinado os companheiros, eu ia lá. Marcava num bar distante, tomar uma cachaça, coisa do tipo, tá? Para poder organizar. Mas a meta era organizar o Sindicato de Luvas, Bolsas e Material de Segurança, que estava na federação, né? A primeira negociação, já com a nova diretoria, já tivemos um embate muito sério, porque os caras não queriam respeitar o setor de bolsas, que era do vestuário.
né? Ali começou o meu processo mais ativo dentro da organização sindical, né? Aí então, vamos mexer com todas as fábricas desse setor, né? E a ditadura ainda estava em evidência. Me lembro muito bem, aí no comecinho da Via Anchieta, tem uma fábrica chamada Duráveis, material de segurança. Era de um lado e do outro, Duráveis. E tínhamos informações de que ali havia um problema e eu tinha todo o cuidado de como chegar ali, né? As meninas tinham só podia uma vez ao banheiro, tudo controlado, meninas mijavam na roupa, tinha complicação sérias, não respeitado. E a gente foi descobrindo aos poucos e chegou um dia que tomamos uma decisão. Você precisa ir lá, de alguma forma, encontrar algum desses trabalhadores. Estou no meio da avenida, no meio da calçada, ouvi uma voz. Não atravessa não, estou sabendo para onde você vai, não atravessa. Eu olhei para trás, ok, cara. Esperei o trânsito parar, dei um passo, voltei. Imagina o cagaço, né? Porque a gente não tinha muita gente, era só nós e nós, né, cara? Cada um saia para um canto, se vira, e se não voltasse, que já era, né? Aí, voltei, todo cuidado do mundo e tal. Em vez de tomar ônibus, fui saindo por dentro ali, voluntário da pátria, não sei, como é que chama aquilo ali? Não, voluntário da pátria não, como é que chama? Galvão Bueno? Não, como é que chama ali, aquelas ruas ali, cara? No Sacomã. Ah, esqueci. Hoje eu tenho uma avenida, Tancredo Neves, se não me engano, mas tinha uma rua ali. Como é que chama aquela rua? Puta, meu Deus do céu, esqueci agora. Voluntário da Pátria é Santana, né? Que eu também estive por lá organizando o PT. Aí, chegou um momento, eu falei, cara, acho que agora dá, né? E não olhava para trás, né? Eu falei, pô, o cara tá me seguindo, né? Aí viu um telefone, a gente já estava cheio de ficha, né? No bolso. Aí consegui ligar e falou, olha, eu estou bem e tal, mas tá assim, assado. Aí o Paulo falou, dá um tempo onde você está, vê se tem alguma loja, entra, dá um tempo aí. Né? Isso já era quase 3 da tarde, o episódio foi meio-dia. Né? Aí fiquei, me vem ali e tal, porque para chamar a atenção, você achar que você está querendo roubar a loja, coisa do tipo ali e tal, né? Aí quando eu me senti seguro, tomei o busão e vim embora. Isso é um começo, pra você ter uma ideia como é que foi a iniciação sindical aí. Mas já tinha toda uma orientação, não estava preparado para essa coisa. E aquela região ali era proibido fazer colagem, cartaz, coisa do tipo. Era no setor que a polícia mais atuava em cima da gente, era ali, não sei, por causa das metalúrgicas que tinha por ali, estava ali, né? Pesado. Bom, nessa pegada, a gente descobriu como fazer uma organização naquela empresa. Né? E teve uma certa vez que cheguei num bar, o dono do bar falou, meus meninos aí deixaram um recado para o senhor. Eu levei um susto, os meninos deixaram um recado para o senhor. Vai ter uma conversa em tal lugar e ele queria que o senhor fosse. Me deu lá, né, tal. E eu não fui, cara. Falei, ixi, né, para ter patrão no meio disso aí e tal. Aí quando passou uns dias, chegou um lá no sindicato. O senhor não foi? Ah, pô, aí, né? Acho que não é. Aí expliquei para ele, falei, assim, gente, o momento é complicado e tal, né? Que bom que você veio. Aí o trabalhador vir no sindicato é normal, mas o dirigente ir lá em tal lugar assim marcado, tal, não, é casa de fulano, tal. Aí foi num lugar onde eu comecei a organizar o povo com segurança e tal, etc, né? E aí tem um episódio da sequência dessa empresa que é marcante para mim. Conseguimos marcar uma mesa redonda lá no Ministério do Trabalho, na Martins Fontes, na Delegacia do Trabalho. Já tinha um resumo de tudo que ia acontecer, barbaridades lá. E, gente, não tinha advogado, era nós e nós. Né? Você tinha que se instruir, saber das leis, saber detalhes. Né? Aí
chegou o dia da conversa, da reunião, né? Cheguei, sentei na mesa, já estava habituado, já conhecia lá, né? Aquelas mesonas enormes e tal. Aí chegou duas pessoas, sentou lá, um percebi que era advogado e o outro falou assim, deve ser o dono da empresa, né? Então, eu estou lá do outro lado. Aí o outro que estava ao lado do advogado perguntou pro representante do ministério, que hora que vai chegar o representante do sindicato? Eu estou ali sentado, né, pô. Aí o cara tremendo, falou, não, o José Lício está aqui e tal, não sei o quê. O cara deu um murro na mesa, cara. Só não quebrou aquelas mesas fodidas e tal, e levantou. Eu tremi. Falei, puta que pariu. Tremi, mas não cedi. Né? Aí começamos, depois que passou um tempo, o cara foi embora, eu perguntei pro cara do Ministério, também já sabia quem era, estava cagando ali de medo. Falei, e aí, vamos continuar, não vamos? O advogado falou, vamos continuar sim, vamos. Né? Aí ele perguntou para mim, mas por que isso que o senhor está trazendo aí? Foi eu que pergunto, por que isso acontece lá na empresa? Né? O senhor tem prova disso? Eu falei, tenho. Os trabalhadores, sou eu que falei. Né? E falamos. Cada vez que ele falava, eu rebatia com conhecimento. Rebatia com conhecimento e tal. E o cara começou a me olhar assim, né? Atravessado. Falei, puta que pariu, eu não vou amolecer. Tem que eu morra na saída aqui, foda-se. Né? Aí terminou a reunião sem acordo. Ele olhou para mim e falou, ô doutor, onde é o seu escritório? Eu falei para ele, a vida, o dia a dia, a luta em favor dos trabalhadores. Esse é o meu escritório. Pô, o senhor está de parabéns. Resumo da ópera. Nós conseguimos melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores. Tinha possibilidade de botar gente na futura diretoria do sindicato, a gente achou que não. E o que descobri? Quem era o cara? Um militar da reserva. Era o dono daquela empresa lá. Foi ele que fez isso. Eu, para sair do... Tem essa também. Eu, para sair lá do Ministério do Trabalho, pedi ajuda do Ministério do Trabalho. Eu falei, eu não posso. Liguei para o Paulo, falei, gente, aconteceu isso aqui, eu não sei quem é. Depois o menino tocou, ele é o dono da empresa, é um militar. Eu falei, puta aí, que eu acabei de... Eu falei, caramba, ai que merda que eu me meti, mas não vou ceder, né? Eu era um medo de sair lá fora. E o cara tá com o esquema para me pegar. Então, você imagina. Só quando o Ministério do Trabalho me deu garantia que eu ia sair, né? Que eu saí, tomei um ônibus e fui lá para o sindicato. Então, esse é o meu início, beleza. Tá. Aí, vamos, através dessas descobertas, fomos descobrindo outras empresas de bolsa, de material de segurança, luva. A Durava era luvas e outros materiais de segurança, mas principalmente luvas de segurança e tal. Né? E fomos descobrindo diversas empresas nessa linha. Né? E fomos começar a organizar o sindicato, primeira associação dos trabalhadores de luvas, bolsas e material de segurança e proteção ao trabalho. Chegou o momento de registrar todo esse processo. A gente só precisava agora a carta sindical. Né? Foi quando eu tive que viajar para Brasília, 28 horas de trem, porque não tinha dinheiro para pagar ônibus, né? Para a gente poder ter a carta sindical. E o Chico Vigilante, hoje nosso deputado lá, foi uma figura fantástica nesse sentido, me acolheu, me levou a todas as nossas lideranças daquela época, os gabinetes e tal, para dar apoio, né? E recebi instruções de como que tinha que fazer, e aí até chegar com a mão na minha mão a carta sindical. Foram 2 dias lá em Brasília, dormi na casa do Chico Vigilante, que me deu todo o apoio, né? E aí aquela euforia para poder contar para os nossos companheiros de São Paulo
quase que eu não consigo voltar de Brasília, que acabou com a merreca de dinheiro que tinha, que o Chico, inclusive, me ajudou e tudo mais, me deixou na rodoviária e eu resolvi ligar, né? Quase que acaba o dinheiro antes de comprar a passagem, para dizer para os companheiros que estava na mão a carta sindical. Voltei. Aí chega o belo dia de retirar a carta sindical. Estava com o protocolo que já tinha garantido lá. Aqui em São Paulo, na Delegacia do Trabalho, que o ministro do Trabalho na época, o Macedo, que eu esqueci, Murilo Macedo, né, é o cara que já era mais avançado, segundo, naquele momento, já tinha uma certa abertura, né, é o responsável de me entregar essa carta sindical. E lá vai eu também, era sozinho, né, porque não tinha mais figuras para ir comigo e tal, né. Fiquei 1 hora lá esperando ele numa sala, quando ele chega, assim, em 5 minutos, ele fala para mim: olha aqui, rapaz, se eu for ler novamente o que tem nesse processo, seus comunistas, eu não daria essa carta para você. Mas estamos em abertura, leva aí. Me deu em mãos a carta sindical de luvas, bolsas e material de segurança. Esse é o meu início dentro do movimento sindical. E aí, nesse processo, tem todo um trabalho de fundação do PT, né, que a gente participava, mesmo estando na fábrica, fomos criando núcleos de fábrica, né? Eu fui um dos que criei um dos grupos de fábrica, né? Arrecadava fundos para a gente poder organizar o partido, né? Já na empresa lá da Avenida Tucuruvi, que era a Alessandra Bolsa, já saía para fazer filiações no PT, né? Por isso que eu falei da voluntária, que era hora, toda aquela região ali toda, saindo ali para Vila Dionísia, para dentro, né? Todos os seus, um trabalho. Aí, né? E aí, nessa história toda, tem que lembrar diversos outros companheiros. Eu falei de Skromov, mas nós temos que falar aqui. Ele figurou como o GG, né? Que foi o cara que mais me deu a noção de que era o movimento, que me protegia, me ajudava, me orientava. Geraldo Santiago, figuraça também, né? Paulo Skromov nem se fala, né? Mas essa figura era sustentáculo da organização sindical dos coreiros, né? Aí veio algumas outras figuras que eu não vou nem citar aqui, porque são traidores, né, que quase que queriam me ver pelas costas no movimento sindical. Um belo dia cheguei no sindicato, encontrei minha vida inteira na mesa lá, tudo documento que eu assinava, né, dizendo que eu estava roubando o sindicato, né, porque eu tinha comprado um Fusquinha e tinha feito a minha parte da casa de cima, que minha mãe morava embaixo. Mas ninguém puxou, porque eu trabalhei em diversas empresas e o fundo de garantia eu depositava, né? Os acordos que eu fazia, porque recebia, eu depositava. E antes de estar no sindicato, eu já tinha comprado minha casa, meu terreno lá. Não foi o sindicato que me fez eu comprar. Eu estava na Cor Brasa, aquela que a gente produzia 300, 200 bolsas por mês, quando eu comprei meu terreno. Foi na fábrica. Na mão do contador da empresa. O cara que viu toda uma decepção que eu tinha antes, que eu levei também uma traição de parentes, que já tinha comprado o terreno, só que eu que pagava, ele não pagava, fui obrigado a romper, né? Vendi de qualquer preço. E esse contador, o Sr. José Pinheiros, é que viu todo o meu sofrimento. 2 anos depois, falou: eu tenho um terreno lá e eu quero que você compre, não importa como é que você vai pagar. Né? Então foi no sindicato. Então já tinha toda uma estrutura, mas aquele cidadão, que eu não vou citar o nome, não merece para mim, e a outra companheira, acho que era companheiros, né? E gente que descobri na fábrica, né? Botaram mesmo. Chegou um dia no sindicato, tá lá, todos os documentos que eu assinava na mesa. Aí eu perguntei pro Paulo:
que é isso aí, Paulo? Não, porque existe aí o pessoal está preocupado, tá. Eu falei, Paulo, companheiros que estavam assim perto, falou, estou indo para casa. Quando vocês descobrirem, me avisa qual é o resultado aí. Vou para casa. Não, vou para casa. Não demorou 3 dias para me buscar em casa. Resumo da ópera. Na próxima assembleia, os companheiros foram expulsos da categoria. Né? Sem contar o que eles fizeram na minha casa. Eles descobriram onde eu morava. Tá? Esse eu vou pular, porque não vou dar muita confiança. Quem viveu comigo à época sabe o que aconteceu. O que eles fizeram na minha casa. Reviraram, procurando meus documentos, procurando tudo na minha casa. Sabia que eu estava fora. Só podia ser eles. Quem que fez isso naquela época? E a vida continuou. Eu não tive nenhum... A minha grande felicidade foi quando eu vi que a categoria reuniu, né? Porque foi, eu quero conversar com a categoria, eu quero uma assembleia. Tanto é que, em vários momentos, naquela época, as únicas fábricas que estavam prontas para parar nas campanhas salariais eram as fábricas que eu, Zé Carlos Guedes, meu compadre, como é que eu vou esquecer do meu companheiro, né? Que também foi descoberto nesse processo dentro da fábrica. Né? E a minha companheira Fátima, e o companheiro Chiquinho, que cuidou lá da colônia de férias, até quando existia ainda a colônia de férias, que também era militante, não era dirigente, mas era militante. Então a região sul era que estava pronta para parar. Isso era o nosso trabalho sério e as outras não estavam. Então eu não podia aceitar você jogar tudo na mesa ali, sem que os trabalhadores soubessem o que tinha acontecido. Né? E eu falei, eu não quero falar na Assembleia, eu quero que vocês exponham o que aconteceu, eu não quero falar uma palavra. O resultado dali foi a expulsão dos dois. Né? E gente que eu trouxe. Né? Aí no processo depois veio o Jaci, né? Não lembro se o Jaci foi depois ou nesse mesmo momento, né? O companheiro que está aí até hoje, né? Que sempre que está por aí fala da nossa história, fala que a gente... o processo que teve para trazer ele, né, que eu tive uma participação direta, e isso me orgulha muito. Né, nem sei o que ele está fazendo hoje, como é que ele está, mas... Né, e tem outras figuras aí também no processo que depois a gente foi vendo que não era tudo aquilo, que era mais o oportunismo mesmo, de querer usurpar. Mas foi um processo rico, riquíssimo, né? E aí nesse andar todo a gente foi conhecendo as oposições. Quero voltar atrás um pouquinho, dentro que eu falei que eu fui lá buscar dinheiro com o Joaquinzão. Os companheiros dos bancários estavam num processo avançadíssimo de tomada do sindicato. E foi a posse da nova diretoria. E essa posse não podia ser na rua, tinha que ser no local, e foi ali no Colégio São Bento. Você lembra disso, né, Neto? E foi minha primeira aparição pública, foi ali. Nós com a barraca da indústria Corbras, que tinha ido embora, nós estávamos ali vendendo camiseta, vendendo isso, livro de abacate para sobreviver. O Cuxiquem, lá do alto do palanque, falou, oh, companheiros, tem ali os companheiros ali naquela barraca tal, papapá, vendendo coisa para sobreviver, fez o estoque, tal. Até ali tudo bem para mim, né? Então, eu quero chamar aqui o companheiro José Lício, pensei que é só para mostrar, né? Papapá, lavar o Zé Lício, né? Ainda tranquilo e tal, né? Que acaba de subir, o companheiro que eu cheguei e fala, o companheiro está aqui e vai falar para você. Puta merda, nunca tinha visto um microfone perto de mim, cara, eu tremia. Não sei. Mas, ô companheiro, não, você já falou. Não, o companheiro está aqui, está bastante surpreso de ter chamado aqui, está emocionado, tentando me acalmar. Aí eu falei algumas palavras, então foi a minha primeira aparição pública, né,
de falar, né? E aí depois veio todo o processo que eu falei anteriormente, de direção, de tal, etc, etc, né? E aí conheci a oposição metalúrgica, todo um trabalho que já se fazia. Porém, queria fazer um registro também do PT, né? Da minha relação com Lula, né? E a relação do PT com o Sindicato dos Coreiros, na figura de Paulo Skromov, que é um dos idealizadores do partido, né? E naquela época tinha a esquerda e os esquerdistas também, né? Que não permitia, não aceitava que o PT fosse um partido de massas. Tinha que ser um partido de quadros. E isso durou algum tempo. E enquanto isso, o MDB cercava o Lula. Ulisses Guimarães, aquele outro lá, levava Lula para os sítios, para as fazendas, para ganhar a cabeça. E o Skromov sacando tudo isso e tal. Aí me lembro uma reunião histórica que Paulo chamou da esquerda dos esquerdistas. Ele disse com essas palavras: ou nós nos unamos e vamos fundar o partido de massas, ou vamos perder a maior liderança da história que nós temos hoje dentro do movimento das fábricas, saída das fábricas, lá que chama Luiz Inácio Lula da Silva. Não, Lula, não tinha Luiz Inácio Lula da Silva. E foi uma reunião das mais importantes que eu participei na minha vida. Aí saiu a decisão ali para juntarmos na construção do Partido dos Trabalhadores. Eu tive esse privilégio de estar lá. E tive o privilégio de tomar cachaça com o Lula, quando o Paulo idealizou a carta de princípio do partido, que foi o Paulo que idealizou, Paulo Skromov. Então eu tive esse privilégio. E a partir daí veio a fundação da CUT. A gente estava todo nesse processo de construção da CUT. E a CUT também foi outro processo difícil de fundação. Primeiro momento, era para ser só aquela esquerda que estava tentando fundar a Central Única dos Trabalhadores e deixando de lado o pessoal do Partidão, tudo mais. Tanto é que retardou a fundação da CUT. Eu não me lembro a data. Porque aí tem o dedo de novo do Skromov junto com... para discutir que tinha que vir esses companheiros juntos, tinha que ter paciência e fazer essa discussão séria com os companheiros e vinha todo mundo junto. Então, no ano seguinte, vamos fazer aquele encontro histórico na Praia Grande, com mais de 6.000 trabalhadores, que fundou a Central Única dos Trabalhadores. Tem um encontro. Tem. E a gente estava lá, no Sindicato dos Químicos, se não me engano. Testes, que é também um em frente ao outro quase, né? E fundou a Central Única dos Trabalhadores, né? E aí que vem esse processo todo das oposições se organizarem, etc, que eu tive o privilégio também de estar junto aí, com a oposição metalúrgica, fechando a Rua do Carmo, né? E nessa participação tem muito do Messias, né, do outro companheiro, que era amiguíssimo do Messias, agora fugiu o nome. Né? E aprendi com todos esses companheiros, Neto, Chico Gordo, Vitor Valdemar Rossi, o companheiro que estava em Brasília agora, o grandão lá. Eu te perguntei sobre ele, você falou, estava uma reunião marcada com ele. Ai, fugiu agora. Ele ficou um tempo em Brasília, não sei se ele ainda mora em Brasília. Suarão, né? Pesador. Verdade, né? Então o Suarão viveu diretamente com a gente lá no Sindicato Escoreiro, assessorava direto, né?
Então, aprendi muito com esses companheiros, né? E nesse processo todo dentro da fábrica. Demorou muito tempo para eu ser desligado. O que me fez desligar? O trabalho que eu tinha feito lá naquela empresinha que eu comecei lá, a Alessandra Bolsas, lá na Tucuruvi, onde eu conheci minha companheira Fátima, tem que frisar isso, né? Que virou dirigente sindical também junto comigo e tal, né? E chegou, aí os patrões foram descobrindo que tinha alguém organizando tudo aquilo lá, porque eles estavam pagando coisas que eles nunca pagaram, cumprindo convenções coletivas que eles nunca cumpriram, né? O pessoal chegava no escritório e falava, olha, eu tenho direito a umas férias aí que não foi paga, e tudo isso que é o levantamento que eu fazia, tal, não sei o quê. Tem um aumento aí que não foi, papá, né? Tinha gente que ganhava até o dobro do que tinha direito, cara com o maior cagaço, naquela época tinha muita produção, né? E eu fui para essa empresa, meu irmão já estava lá, né? Assim como nessa e na outra que depois, quando o Papa veio, que fechou, que desapareceu, né? Ele trabalhava no setor de produção e faltava alguém para criar coisas novas, né? Pochetes, essas coisas todas, e eu fui convidado para criar esse setor e tal, né? E aí passou dessa organização toda, o patrão um dia chegou e falou para mim, você não trabalha mais aqui. Eu falei, por quê? Nós estamos processando você. Você devia estar aqui. Você não representa ninguém aqui. Eu tinha uns 2, 3 anos. Me botou para fora. O sindicato encaminhou um processo, né? 2 para 3 anos depois eu volto para a fábrica, já como presidente do sindicato. Eu já era presidente do sindicato, estava de luva, bolsa e material de segurança, né? Que depois a gente fazia um trabalho conjunto, depois veio o sapateiro, que a gente virou uma coisa só, né? Aí chega um dia de manhã, antes dos trabalhadores, como eu chegava sempre, né? Eu sempre morei em Embu das Artes, né? Sempre trabalhava no Tucuruvi, era o primeiro a chegar na plataforma. Esse dia eu cheguei na plataforma, a estrada começou a chegar, ainda tinha vários da minha época e tal, né? Pô, o que você está fazendo aqui, cara? Eu falei, voltei para trabalhar, mano. Como assim? Pô, de 3, voltou, você foi contratado de novo? Não, a justiça me pôs de volta. Eu estou aqui hoje para trabalhar. E foi chegando, gente, foi chegando e tal. Eu falava, não fica muito perto de mim, não. Se você mandar embora também. Cuidado, mas tudo já bem diferente, né? Vocês vão entrar, eu tenho que ir no escritório primeiro me apresentar. Não posso entrar direto com vocês lá, senão vai dizer que eu invadi a fábrica, né? Entendeu? A gente podia até ocupar, mas eu estou sozinho aqui, não dá para a gente ocupar essa porra aí. Chego no escritório, sem falar as traições que eu tive também nessa empresa, né? O cara que trabalhava no setor do escritório foi o que eu levei para lá. Estava desempregado, a irmã dele me conheceu numa fábrica, num movimento, e eu sabia que estava precisando de um cara lá. Esse cara me entregou, foi ele que me entregou, e depois eu descobri que foi ele que me entregou para eu ser demitido. As reuniões que eu fazia, tá, foi ele que... E eu fui encarar ele. Ele tinha que me receber. Ele não teve coragem, chamou o patrão junto, que eu ia desmascarar ele. Falei, pô, você é um traidor, mano. Você foi beneficiado. Todos os aumentos da vez, você foi beneficiado. Foi luta que nós fizemos, né? Aí o patrão falou, ó, eu queria fazer um acordo com você. Eu falei, que acordo? Eu só quero trabalhar. Pô, mas senhor, eu estou sabendo, você é o presidente do sindicato e tudo mais. Eu falei, não tem problema, eu posso trabalhar aqui. Eu queria trabalhar um dia, eu queria trabalhar. Depois... Não, seguinte, a gente continua pagando aí os seus direitos e tal, não dá para pagar o seu salário, que eu sei que agora você recebe lá pelo sindicato. Tal. Então fizemos esse acordo, né? Então, enquanto a fábrica existiu, né, eles pagaram meus direitos e tal, e etc, né? Então, aí a gente começa a ter esse trabalho das oposições mais forte e tal, mas eu conheço esses companheiros que eu citei, Neto, que está aqui, o Chicão, que agora estava por aqui também, né? Suarão, né? E a gente começou a fazer esse trabalho de fechar lá a Rua do Carmo,
contra Joaquinzão e companhia. Eu acho que foi um processo riquíssimo, né? A gente por pouco não tomamos sindicato, né? Infelizmente depois veio Medeiros, depois veio, né, essas tranqueiradas todas aqui, né? Mas ficou uma história marcada para os trabalhadores daquela época de luta, de organização, que é possível, né? Infelizmente hoje o sindicalismo está em baixa, muita baixa, porque eu acho que o processo de industrialização acabou. Hoje é tudo internet, o diabo 4, e o sindicalismo, infelizmente, não acompanhou isso. Nem sei se daria para acompanhar com um monte de erros que cometemos lá atrás, né? Muitos erros de mudança de comportamento, de não apostar em novas lideranças, né? De querer perpetuar no sindicato, tudo isso você conhece melhor que eu, né? Então, todo esse processo hoje nos leva a contar esse histórico, não um histórico de perda, muito pelo contrário, de ganhos, de grandes companheiros que ainda estão por aqui, outros que já se foram, né? Carlúcio, por exemplo, aprendi muito, apreciava as falas fantásticas dele, bem parecido com o Paulo Scromol, bem didático, bem, né? Então foi com esse povo que eu convivi. E aí veio outras lideranças como Sônia, minha comadre Sônia, madrinha do meu filho Juninho e tal, etc., né? Que espero que venha também fazer uma fala aí, meu companheiro GG, meu companheiro Santiago, né? Esses companheiros que infelizmente o Messias já se foi, né? E lembrar aqui de um episódio que não pode passar, a gente já estava em atividade, o sindicato ainda estava lá na rua Pedro Alves Cabral, ali entre São Caetano e João, não sei o que ali, Rua São Caetano e a rua está ali do outro lado ali. Nós estávamos chegando no carro do Scromov, estava eu, Paulo, bom, porque eu não lembro o nome do companheiro, cara, meu Deus do céu. E nós estamos chegando aí, dois caras chegaram e assalto, né, na porta do sindicato, basicamente. Então, né. Eu tinha, a única vez que eu usei um relógio foi o relógio que meu pai tinha me dado, um relógio bonito pra caramba. Os caras voaram no meu braço, só que o relógio caiu no bueiro. Aí os caras ficaram mais putos. E a Valdir Torquato. Valdir Torquato está com outro cara lá do outro lado, não estava entendendo nada, cercando o cara e tudo mais. Era o cara que estava armado, que podia ter atirado na gente, e ele ali segurou, tal, né? E, resumo da ópera, por sorte nossa, está subindo um carro da polícia, que a rua era toda pequena ali, entre a Arrepio do Alves e João Teodoro. João Teodoro né? Viu todo aquele movimento e veio para cima. Eram uns caras que tinham fugido da cadeia e estavam sendo procurados. Não sei se isso foi bom ou se foi ruim. Eu sei que a gente se sentiu aliviado. E a partir dali, nós começamos a nos organizar mais. Fizemos uma reunião de diretoria e fora. Isso não pode ser uma coisa do acaso, pode ter aí, nós temos que nos preparar, né? As principais lideranças têm que andar armado. Puta que pariu, nunca vi uma arma na minha vida, cara. Imagina um revolvinho velho 22 naquela época, cada um. Eu nem sabia como guardar aquilo em casa, tinha que andar, tem que proteger, tem que tomar cuidado para se defender, papapá, tudo legalizado, né? Vamos lá, legalizou tudo bonitinho. Tá? Aí chega um momento, tinha uma oposição metalúrgica, não sei se é metalúrgica, em Campinas, era isso. E os companheiros precisavam. Isso, os companheiros precisavam ir para lá. Eu não iria, mas diversos companheiros de outras categorias que tinham aí, que resolveram. Olha, tem que ceder arma para esse povo aí. Ceder arma à sua vez. Falei, puta, já? Não, eu tinha medo daquilo lá, né? Foi a última vez que eu vi essa arma. Os caras disseram que sumiram lá, mas puta, não tem problema nenhum. Agora é o seguinte,
Já que sumiu, você tem que andar com o documento que você tinha na mão, guardar no seu bolso, que qualquer um pode dizer que alguém roubou, matou alguém e você... Fiquei vários anos andando com aquilo na minha bolsa, minha mochila, para cima e para baixo, vários anos e tal, né? Então, esses episódios importantes, né, necessários naquela época para a gente poder fazer a luta sindical, né? E falar da oposição metalúrgica é chover molhado, né? Aquilo ali foi uma história fantástica, né? Vários companheiros depois foram dirigentes da CUT, né? Do meu sindicato, que era Sônia, foi presidente da CUT regional, né? Eu fiz parte também das direções, né? A única coisa que eu quero fazer aqui um reparo, não um reparo, uma constatação, até um desabafo, que o movimento sindical não estava preparado para organizar o movimento negro. Né? Várias decepções eu tive. Eu era convidado da fábrica para vir debater sobre o movimento negro. Me lembro de um episódio que para mim é marcante, maior, o congresso da CUT no Rio de Janeiro, Maracanãzinho. 86. 86. Que era o resumo do que eu vou falar agora aqui. Você chegar da fábrica para falar sobre o movimento negro, você não tinha voz. Você só tinha que ouvir orientação. Mas e a experiência que eu vivo? Como é que é? O que eu levo de troca lá para os companheiros que eu quero organizar? Nada. Vai ser só meu papo. Como é que eu organizo para nos trazer também para cá, para outros momentos? E no congresso da CUT no Rio de Janeiro foi um resumo disso para mim. Tinha uma boa parte que é da culpa do movimento negro da história aí, estava lá. Eu fui chamado para uma outra, junto com vários negros e tal. Ficamos lá, ouvindo. Não conseguimos passar uma experiência sequer do que nós sentíamos na fábrica e nem levar nada de volta para organizar. Mas sim, tinha a nossa vivência e tudo mais, mas precisava muito mais, cara. E quero registrar aqui, hoje meu nome é Lício Palmarino, aí nas redes sociais, porque quem me resgatou para o movimento foi meu filho, Juninho. Que eu tenho um privilégio aqui de falar, de que nessa luta toda de organização partidária, eu organizei, já existia o Partido dos Trabalhadores em das Artes, mas a retomada do partido lá eu tenho uma participação direta. As reuniões eram na minha casa, até recebi privilégio Maria das Graças da minha casa, para a reorganização do Partido dos Trabalhadores. O professor Toninho foi formado dentro da minha casa e o Juninho nasceu dentro disso. O professor Toninho até registrava isso sempre que ele fala. O Juninho atrapalhava as reuniões. Quem é esse menino? Quem é esse moleque? Ele passava no meio lá e pra cá, querendo brincar, a gente trabalhando. E o Juninho cresce e começou a militar, né? Aí chega um dia para mim e fala, pai, eu quero me filiar ao partido. Adivinha o que eu fiz com ele? A mesma coisa que o Escamau fez comigo. Filho, está aqui o Manifesto Comunista, está aqui o Programa de Transição, leia, depois debate comigo, para ver se você está preparado para filiar ao partido. Foi assim que Juninho, essa liderança que está aí hoje, 6 anos, presidente do PSOL, hoje em dia, né? Que junto com o professor Toninho foi também excluído do Partido dos Trabalhadores de das Artes. Porque a então liderança Geraldo Cruz nunca aceitou novos quadros. Nem mesmo Maria das Graças, que era muito mais próxima dele. Arrumou um tal de Chico Brito, que foi nosso atraso naquela cidade. E que, por sequência, trouxe Ney Santos, do crime organizado. Então, isso é um pouco da minha história. E quero falar também da minha companheira Fátima, né? Com quem sou casado até hoje, conheci dentro da fábrica, né? E transformou numa militante, também foi dirigente, junto comigo, no setor de luvas, bolsas e material de segurança. Também foi jogado para fora da fábrica, pela chamada André Leichmann, ali no Bom Retiro, né?
E hoje estamos juntos. Hoje ela é advogada, na área de previdência. Temos também hoje já uma editora criada pelo Juninho, editora Dandara. Mas a minha militância no movimento negro, do Círculo Palmarino, por isso Palmarino, foi um convite do Juninho: pai, preciso de você, vem para cá. Eu já conhecia, mas não tinha uma participação direta. Foi aí onde eu fui, novamente, tendo a oportunidade de debater, de falar, de ser útil à organização dos negros nesse país, né? Ter mais conhecimento, mais aprofundar mais nas questões, né? Ler, né? Ouvir figuras fantásticas. E hoje nós temos esse privilégio de ter na editora Dandara o Clóvis Moura como nosso grande baluarte, né? Que ganhamos o privilégio da família de lançar todos os livros dele ainda, que não foram lançados, e até mesmo algumas reedição. Até 2025, quando ele completaria 100 anos. Né? Um dos livros está aqui com o Neto, vou até apresentar aqui, que esse é o carro-chefe do Clóvis Moura. Né? E a editora Dandara está aí na praça, né? Divulgando a história do negro e trazendo para o debate, né? Então, isso é um pouco um resumo da minha história, né? Talvez algum outro detalhe passou desapercebido, né? Mas no contexto geral é um pouco disso. Então, ainda estava ainda na Pedro Alves Cabral, Sindicato dos Coreiros, ali, e eu tinha uma liderança das organizações, pessoal de rua, né, uma escritora negra chamada Dício Tomás, que até hoje a gente tem muita relação, já teve lá no nosso espaço, Círculo Palmarino, uma escritora fantástica. Ela chega para mim e fala assim: tem um encontro na PUC com o professor Milton Santos, eu queria que você fizesse parte da mesa. Eu falei: o quê? Eu? Sim. Você é negro como nós, você é uma liderança sindical, e eu estou te convidando. Eu vou fazer parte dessa mesa, é um trabalho meu lá, e eu quero que você esteja lá. Isso para mim foi um grande aprendizado, uma grande conhecer uma figura como o professor Milton Santos, a simplicidade. Quando eu falava um pouco do meu histórico e ficava meio capenga, ele falava: mas é isso mesmo, meu amigo. O movimento negro devia estar mais para os negros do que para cúpulas, né? A gente tem que estar mais, que eu contei isso um pouco para ele, né? De que eu me sentia meio que, né, órfão, porque eu tinha... Como é que eu vinha do movimento sindical e não tinha uma organização de negros e tal, para a gente poder fazer esse debate. Com tanto progresso que o sindicalismo atingiu, com tanta consciência, né, e a gente não ter conseguido, né? Ele pedia: calma, não desista, nós estamos no caminho e tal. Então, um privilégio ter ouvido e estar ao lado do professor Milton Campos, né? E aí tudo isso me fez não desistir, mas porém fiquei arrefecido, porque eu não encontrava. Aquele momento era de muita atividade, a gente era ativista mesmo, a gente queria, estava, sabe, ansioso para militar e tal. Mas o processo foi rolando, eu não fiquei mais no sindicato, e a gente construiu, aí, através do Juninho, esse procedimento todo. Então, não é por acaso, isso não é uma coisa... você retomou... Não, é apenas o reencontro daquilo que você deixou de fazer lá atrás, né? E nossos encontros, que o Neto sempre está dizendo que a maioria era negro no sindicato, não, a gente juntava brancos
também juntos e fazia, era sempre um encontro, uma reunião nossa em qualquer lugar, era sempre um encontro para fazer samba, né? E dançar com a minha companheira Fátima, que eu conheci, além de conhecido na fábrica, ela saiu nos Unidos do Tucuruvi. Então, o nosso encontro máximo foi na Escola Unidos do Tucuruvi, dentro da escola, né? Quando teve uma presença da Clementina de Jesus, me fazia um evento lá na quadra, e lá que nós fechamos o contrato de estar juntos até hoje, né? Então, além do sindicalismo, o samba também me uniu, essa companheira e vários companheiros do samba, como o Jaci, que veio depois, né? Como o GG, né? Mas a gente tinha isso, a companheira Sônia, né? Minha comadre, a gente tinha isso como normal para nós, né? Tinha que chegar primeiro nos intervalos, um sambinha, né? E era pagode mesmo e tal. Também os sambas mais antigos, pegava lá Dona Ivone Lara, Clementina de Jesus, trazia também a Marrom, né? E tantos outros. E até mesmo o Roberto Ribeiro, Roberto Ribeiro, saudade, saudosíssimo Roberto Ribeiro, né? Clementina de Jesus, Paulinho da Viola. Então é que eram as evidências naquele momento, né? E depois veio surgindo o pagode e tal, a gente já incluía, não tinha tempo ruim para nós de não fazer um samba e sambar mesmo, não é só fazer samba para ficar fazendo barulho, né? Entrava os quilombolas, se eu não dançasse com a companheira Fátima nesse samba, não estava feito. Não, cadê o Lício e a Fátima? Como é que é? Cadê os coreiros? Então, isso era uma festa muito legal, né? Um orgulho enorme ter vivido tudo isso, cara. O Chico, no começo da carreira dele, ele teve um problema de saúde. Ele é jornalista formado, né? Estava na Folha. Ele, irmão do GG, passou um bom tempo lá, se recuperando no nosso sindicato. E a gente ia assistir os eventos dele, majoritariamente aí na Vila Madalena. Quero deixar registrado aqui, viu, Chico, se um dia você vê isso. Às vezes tinha 10 pessoas na plateia. Um deles era eu e o Juninho, eu e Fátima. E o Juninho ficava lá no camarim, porque era menorzinho, não podia entrar, mas seu fã. Né? GG sabe disso. E a gente tem esse privilégio de ter conhecido essa figura tão importante, né? Continuamos fã, embora tenha uma questãozinha que um dia talvez eu encontro você e peço para você reparar, ligar para o Juninho, né? Que onde você estava, ele estava atrás, mas um dia você desfez dele, sem querer ir lá. Ele está magoado até hoje, né? Espero que um dia você encontre o Juninho e fale isso com ele, bate um papo, dá um abraço, que ele é seu fã, e daquele jeito. Eu vou falar um pouco da última revista Socialismo e Liberdade, que hoje tem o Juninho como editor. A capa, não sei se você recebeu, ele tem trazido para você e para o Chico, né? Depois eu dou um jeito de chegar até vocês. Que fala do mundo do trabalho, né? Tem uma entrevista lá com um professor, que eu não lembro o nome, o Juninho faz as entrevistas, né? Na primeira revista ele foi sobre as mulheres, entrevistou a Sônia Guajajara, e agora ele entrevista esse professor, que eu não me lembro o nome agora, e que fala da mudança do mundo do trabalho, né? Que antigamente era na fábrica, dentro da fábrica, hoje é na rua. Hoje é o que era office boy, hoje é o pessoal das bicicletas, das motos, que se endividam para poder trabalhar, e se quebra a moto, o patrão não conserta, ele termina perdendo o emprego, etc. E o movimento sindical não se organizou para isso, né? Então, esse é um chamamento, inclusive essa revista, essa entrevista é muito, eu fiz questão de ouvir ela todinha, e entender que, de fato, ficou para trás o movimento sindical. E que é um outro tipo de organização agora, não dá mais, não tem como você querer, você pode trazer a experiência
da luta, tal, etc. Mas você tem que ter os mecanismos, usar os mecanismos que existem hoje para organizar os trabalhadores. Hoje é na casa dele, não é mais na rua, não é mais, ou na rua, na casa, não tem mais fábrica, né? O chão da fábrica é a rua agora, ou na casa do companheiro para tentar organizar ele para poder fazer a luta, né? Mas é possível, né? Acho que tem que fazer que a tecnologia seja ao nosso serviço, não seja para nos reprimir, para nos levar para o atraso, para sermos apenas objeto dos patrões que continuam existindo e lucrando cada vez mais e precarizando cada vez mais o trabalho. É isso.